Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana um jornalista convidado também está comigo, participando do programa. Hoje é Rafael Veleda, do site Metrópolis. E nesta semana eu entrevisto o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Ele é do DEM, Partido Democratas, foi eleito em primeiro turno com 64,20% dos votos. Bruno Reis já foi vice-prefeito até o ano passado na gestão de ACM Neto, de quem também foi assessor político por 10 anos. Também teve experiência no Legislativo, foi deputado estadual e agora a gente tem uma conversa ampla, além de carnaval que não está tendo este ano, infelizmente, né, prefeito, por causa dessa questão da pandemia, a gente vai falar de política também. Então, primeiramente, boa noite, muito obrigada por nos conceder esta entrevista e eu vou nessa curiosidade de domingo de carnaval mesmo. Como é que está o povo baiano hoje? Porque pensar em Salvador sem carnaval é difícil. Olá, Rosiane. Boa noite a você e a todos os telespectadores da SBT, do programa Poder em Foco. Hoje, domingo de carnaval, era para estarmos todos nas ruas, se não fosse a pandemia. Infelizmente, a pandemia trouxe para o Brasil, para o mundo e para Salvador prejuízos imensuráveis. E no caso de Salvador, pela importância do carnaval, que gera muito emprego, circula na economia nesse período mais de R$ 1,5 bilhão. Aqui os prejuízos são enormes. A estratégia do Carnaval de Salvador sempre foi fundamental para a promoção da cidade. No Carnaval a gente coroa todo o verão. O verão de 2020 foi o verão da década. O de 2021 seria melhor ainda. A cidade hoje se reposicionou no Brasil e no mundo, voltou a estar na moda. É um dos principais destinos turísticos do Brasil, é reconhecida por veículos internacionais recomendando visitar Salvador. E eu tinha certeza que a gente faria o maior carnaval de todos os tempos se não fosse a pandemia. Aqui, amanhã, segunda-feira, que tradicionalmente é ponto facultativo, e a sexta, que seria ponto facultativo, nós não decretamos, nem a prefeitura, nem o governo do estado, e o feriado da terça-feira também foi suspenso. Então, a rotina normal de trabalho, uma semana normal de trabalho, justamente para evitar aglomerações, para evitar comemorações. Afinal de contas, nesse momento, diante de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, não há o que se comemorar. Boa noite, prefeito. Obrigado por nos atender. A gente fica sentido com essa situação e gostaríamos de saber se o senhor planeja e prevê um carnaval fora de época, quando tudo isso passar, com todo o investimento, esse carnaval que o senhor imaginava para esse ano. Boa noite, Rafael. Eu tenho dito com toda clareza e sinceridade para a cidade, entendendo a importância da indústria do carnaval, de milhares de empregos que são gerados durante o ano, em especial nesse período, que nós só teremos condições de realizar o Carnaval de 2021 após a imunização em massa de toda a população. Então, ter ou não Carnaval esse ano vai depender do processo de vacinação. É verdade, conversando com todos os setores envolvidos, quando nós tomamos a decisão de suspender o Carnaval de 2021, isso ocorreu logo após as eleições do ano passado, em conversa com todos os setores envolvidos, os proprietários de blocos de trio, de camarotes, com os representantes das associações, seja cultural, de todos os blocos afros, e todos os atores do carnaval da cidade. Nós entendemos que, diante do estágio da pandemia naquele momento, que está se confirmando agora, nós não teríamos condições de realizar o carnaval neste período. Por isso resolvemos suspender, deixando condicionada a data de realização ao processo de vacinação. Todos entendem que enquanto a população não estiver imunizada, não há como a gente realizar a maior festa do planeta. O carnaval chega a reunir mais de 2 milhões de pessoas nas ruas. E não há como fazer aglomeração nesse momento. Então nós esperamos, se houver condições, de realizar um carnaval no segundo semestre, sendo da vontade desses atores e a população estando imunizada.
Vocês estão dando alguma bolsa específica para poder tentar ajudar esses trabalhadores que nesta época, muitos inclusive, juntam o dinheiro ali dessa época para tentar ir sobrevivendo ao longo do ano inteiro e ir fazendo aquela ginástica financeira? Vocês estão dando algum socorro também? Para os ambulantes, sim. Desde a chegada da pandemia, nós instituímos aqui um auxílio emergencial de 8 capitais que instituíram esse benefício. Atualmente, só Salvador e Manaus, como Manaus está vivendo uma situação excepcional, praticamente Salvador é que está mantendo esse benefício. Aí já segura parte da galera que atua durante as festas de Largo. Por exemplo, esse ano nós não tivemos a lavagem do Bonfim, que é uma festa tradicional, não tivemos a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, não tivemos a tradicional lavagem de Itapuã. Agradeço a todos da cidade que atenderam a nossa convocação e não participaram desses festejos para evitar aglomerações, como também não realizamos o Festival da Virada, que foi um grande evento que nós consolidamos no calendário festivo da nossa cidade, um evento com 5 dias de festas, com grandes atrações, tanto baianas como nacionais, que atraiu milhares de turistas. A gente chegava a ter, nesse período, praticamente 100% de ocupação da rede hoteleira. Então, todos atenderam essa convocação. Nós já estamos dando apoio a parte dos segmentos envolvidos na área de eventos. Durante o auge da pandemia, distribuímos cestas básicas com os músicos. Com a chegada da Lei Aldir Blanc, vieram para Salvador 18 milhões e 700 mil reais, que nós tínhamos que utilizar esses recursos até 31 de dezembro. Nós fizemos uma verdadeira operação de guerra, lançamos editais aqui em 4 áreas para contemplar todo o segmento cultural e conseguimos pagar quase 18 milhões de reais em cachês que vão de 50 a 100 mil reais, com projetos das mais diversas áreas. Então isso vem segurando essa galera por enquanto, mas não tenha dúvidas que a gente precisa concluir o processo de vacinação. Concluído o processo de vacinação, nós vamos vir com um conjunto de estímulos e incentivos fiscais, como redução de ISS para o setor de entretenimento, redução dos valores das taxas. Vamos ver que tipo de refis podemos fazer para que a galera possa aí atualizar seus tributos e aí ter condições de empreender, de realizar eventos. Nós vamos simplificar os processos de licenciamento de eventos em nossa cidade. Nós vamos dar apoio, como estamos dando, por exemplo, à rede hoteleira da nossa cidade, que recebeu um pacote de estímulos, dentre os quais 40% de redução de IPTU, para segurar esse segmento tão importante para a nossa cidade. Não há como prever uma data para a realização desse carnaval, não dá para dizer em que molde será esse carnaval no segundo semestre de 2021, porque não dá para afirmar que iremos fazer nos mesmos moldes do carnaval tradicional. Vai depender se todos os atores tiverem condições de participar. Sempre há uma preocupação de fazer isso antes do mês de outubro, para não ficar muito próximo do carnaval de 2022. O que Salvador está fazendo aqui é dando exemplo no processo de vacinação. Nós somos a primeira capital do Brasil a concluir toda a vacinação das doses disponíveis. Tivemos que pedir um socorro emergencial para o Estado, que disponibilizou mais 8 mil doses, para que nós não interrompêssemos o processo de vacinação, inclusive garantisse a vacinação dos idosos, que nós estamos vacinando aí a partir de 80 anos de idade. Então, a Prefeitura também se dispõe a comprar a vacina. Estamos tentando com diversos laboratórios. É verdade, o governo federal vem adquirindo todas as doses disponíveis no mercado, mas sendo possível a Prefeitura tem disposição de investir recursos na vacina para a gente acelerar esse processo de vacinação, poder retomar o dia a dia da cidade e principalmente ajudar aí a reativar a economia, principalmente o setor de serviços, que é tão importante, é impactante, representa 60% do PIB da nossa cidade. Prefeito, já que o senhor está falando da vacinação, dentro do plano que está estabelecido agora, qual é a previsão de vocês para conseguir concluir, de fato, essa vacinação em massa e a cidade estar pronta para esses eventos todos e para uma vida normal? Porque, por exemplo, a indústria farmacêutica faz uma projeção de que até meados do ano que vem
a população inteira vai estar vacinada, que antes disso não tem como. Aí em Salvador, qual é a estimativa que vocês estão trabalhando? Vai depender, Rosana, do fluxo do fornecimento de vacinas. Aqui, para que você possa ter ideia, eu já cheguei a vacinar em um dia da influenza 70 mil pessoas. Tenho condições de montar uma estrutura para vacinar 100 mil pessoas por dia. Se eu tivesse doses disponíveis, em um mês eu aplicava a primeira dose e em 2 meses eu concluía a vacinação de toda a cidade. Nós temos uma população de 3 milhões de habitantes. É muito mais barato para o poder público vacinar do que garantir os leitos de UTI funcionando, que tem uma diária de R$ 2.400. Isso é muito mais barato do que a gente manter os auxílios todos que nós estamos dando. Então, entre auxílio emergencial e cesta básicas, a prefeitura investe aqui por mês mais de R$ 18 milhões. Tem sido muito impactante para as finanças municipais. Inclusive, só para o enfrentamento à Covid, na área da saúde, são mais R$ 26 milhões. Eu estou investindo aqui quase R$ 45 milhões por mês no enfrentamento à pandemia. E, por outro lado, a arrecadação vem caindo, mês a mês. Prefeito, enquanto essa vacinação em massa não acontece, não é concretizada, queria saber os planos do senhor. O senhor participou da administração passada e não houve um fechamento total da cidade, um lockdown. O senhor acha que a segunda onda ela pode ser mais grave, pode trazer essa necessidade de um fechamento mais intenso? Qual foi o grande diferencial de Salvador em relação às outras cidades do Brasil, comparadas à realidade da população, às características urbanísticas com a nossa? Foi nós termos saído na frente. Nós não esperamos o vírus estar com transmissão comunitária para adotar as medidas. Então, desde o início, nós adotamos a estratégia de isolamento parcial. Com base em que critério? No critério onde suspender aquelas atividades que provocavam aglomerações e aquelas que tinham um contato muito próximo das pessoas em ambientes fechados. De lá para cá, desde a passagem da primeira onda, assim chamada, a gente veio flexibilizando essas medidas. É óbvio, sempre condicionando aos índices de ocupação dos leitos de UTI, que hoje estão circulando aqui na casa de 70%. É óbvio que se esses números crescerem para a ordem de 80%, 85%, nós vamos ter que adotar medidas buscando o isolamento social. Não há outro remédio para evitar a transmissão do que o isolamento social. Agora, nós nunca decretamos toque de recolher, lockdown, e esperamos não ter que fazer. Agora, eu tenho que reconhecer que isso depende sempre da taxa de transmissão e da agressividade da cepa. Essa nova variante que está transmitindo em Manaus, ela é 17 vezes mais agressiva do que aquela anterior. Então, uma cepa dessa, chegando a Salvador, com a taxa de circulação do fator RT acima de 1%, a gente vai ter que adotar medidas. Medidas buscando isolamento social. Mas eu trabalho todo dia. Aqui nós conseguimos ampliar os leitos de UTI. Por exemplo, nós já restabelecemos o número de leitos de UTI que nós tínhamos na primeira onda. Que nós chegamos a um percentual maior do que essa segunda onda. Então, a prefeitura fez a sua parte. Mantivemos ainda uma série de restrições em determinados setores que provocam aglomerações. Por exemplo, as aulas, ainda estamos definindo todo um calendário para retomada e protocolos para retomada. Diferente de outros lugares que retornaram, depois suspenderam. A gente aqui procurou fazer as ações, mesmo com as divergências políticas, Somos de partidos opostos. No meu caso, democratas, no caso do governador PT, da mesma forma o prefeito Assemineto, mas as ações em conjunto com o governo do estado. Então deixamos de lado as divergências políticas, colocando a cidade em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar, e isso nos permitiu a gente passar aí pela primeira, e espero, Deus, estar passando pela segunda onda com a situação sob controle. Mas sempre que houver risco de perder esse controle, nós vamos ter que adotar medidas.
Agora, prefeito, por exemplo, no final do ano, houve, né, nessa virada de ano, como teve Réveillon, mesmo sem ter as festas de Réveillon, sem serem realizadas as festas de Réveillon, os locais de praia terminaram tendo aglomerações. Agora, nesse período, embora o senhor já tenha ressaltado, por exemplo, que Salvador não tem ponto facultativo neste carnaval, nem vai ter o feriado da terça-feira. Algumas medidas assim foram adotadas para evitar que as pessoas, de fato, aglomerassem, essas pessoas da cidade. No entanto, tem vários outros locais que estão com feriado sim e muitos turistas estão indo para Salvador. Vocês prepararam algum plano específico para esse, que não deixa de ser um certo feriadão, e para evitar aglomerações? Como é que fica, por exemplo, a questão das praias? Qual é a estratégia que vocês estão adotando? Porque não adianta, vai ter mais turista, ainda que não tenha um fluxo turístico do padrão normal dessa época do ano, em Salvador, mas tem um fluxo maior de pessoas na cidade. Veja, eu preciso ser sincero com vocês. Salvador tem a orla mais extensa do país. São 64 quilômetros de orla. A prefeitura não tem braço nem estrutura para tomar conta de todas as praias. Aqui a gente vem numa relação de confiança com o cidadão, conscientizando desde o início. Então, inicialmente, as praias todas estavam impedidas de serem utilizadas. Nós lacramos o acesso à areia da praia. E com o desenrolar da pandemia, nós fomos flexibilizando. Hoje, as praias aos domingos, elas estão impossibilitadas de serem utilizadas. É verdade, eu reconheço aqui, tem casos, um ou outro, que ocorre que as pessoas utilizam a praia, mas a Guarda Municipal, o apoio da Polícia Militar, os nossos agentes da Secretaria de Ordem Pública vêm conseguindo manter a ordem. Não tem sido fácil. Isso não significa que nós possamos perder o controle, ainda mais no verão. Vocês devem imaginar o quanto é difícil as pessoas fazerem isolamento social num domingo de sol no verão da Bahia. Mas, diferente de outros lugares, o que a gente tem presenciado no Rio de Janeiro, em algumas praias da região litorânea de São Paulo, aqui não está ocorrendo. Espero que assim permaneça. É verdade, nesse período de carnaval, chegaram mais visitantes à cidade, mesmo aqui, mantendo a rotina normal. Nós temos uma série de protocolos que estão sendo cumpridos, em especial por bares e restaurantes, que funcionam de 11 da manhã à meia-noite, com devido distanciamento, com utilização de máscaras, com aferição de temperatura. Aqui nós temos, desde o início, tido um rigor muito grande para o cumprimento desses protocolos e temos contado com a parceria de todos os atores envolvidos. O senhor foi uma das vítimas da Covid-19 e ainda bem que teve uma recuperação sem gravidade. As notícias são de que o senhor tratou com ivermectina e azitromicina em casa. Qual a opinião do senhor sobre o protocolo do tratamento precoce? A hidroxicloroquina o senhor não tomou, né? Não tomei hidroxicloroquina. Fui acompanhado pelo médico, Dr. Silvestre, que acompanhou diversos pacientes. Inclusive, esse protocolo que eu adotei vem sendo seguido pelo Sírio-Libanês. Sob orientação médica, quando foi identificado, tomei por 2 dias ivermectina e por 5 dias azitromicina. Também tomei uma injeção subcutânea Clexane para evitar trombose. Com 7 dias, realizei uma tomografia computadorizada. E como estava iniciando a inflamação no pulmão, estava com 5% do pulmão comprometido, entrei com corticoide. Depois, realizei uma última tomografia, praticamente tinha zerado a inflamação. Com 14 dias, recebi alta. Veja, eu tenho vários amigos que tiveram Covid e, por último, ouvi de Dr. Calil, que atendeu mais de 4.000 pacientes, que cada paciente tem sintomas diferentes, tem uma evolução da doença diferente, tem consequências depois da doença, algum tipo de sequela que fica. Hoje mesmo eu conversava com o deputado Elmar Nascimento, que constantemente tem tido pressão elevada. O deputado Paulo Aze, a vista piorou, então teve que aumentar o grau do óculos. Então, veja, se é consequência da Covid ou não, ninguém sabe. Sempre aqui em Salvador adotou essa estratégia. Sempre tirou hidroxicloroquina
do debate político. Conheço, tenho amigos que tomou hidroxicloroquina, certo? Tem outros que não tomaram. Cada um teve um protocolo e, graças a Deus, aqueles que estão vivos, né, cada um satisfeito com o seu médico e com a medicação que tomou, que surtiu efeito e preservou o que era mais importante, que era a vida. Prefeito, vamos mudar de assunto agora e falar de política nacional. A gente vem passando aí na última semana uma polêmica grande que é sobre o racha no DEM, que é o partido ao qual o senhor pertence, e um racha que envolve o ex-prefeito de Salvador, de quem o senhor foi vice, ACM Neto, que é o presidente do Democratas, e esse racha envolvendo ele e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ali com acusações de que houve traição de um lado, que o outro não avançou no que era interesse da bancada. Eu vou passar já a pergunta aqui também para o nosso repórter convidado, Rafael, para complementar aí, já fazer uma pergunta só para o senhor em relação a isso. Sim, o Rodrigo Maia, que é um aliado do DEM, ou era, né? Ele chamou o ex-prefeito ACM Neto de traidor nessa negociação. A gente gostaria de saber a avaliação do senhor desse episódio e quais as consequências que ele vai ter. Veja, Rafael, o prefeito ACM Neto evitou que o presidente, né, o ex-presidente Rodrigo Maia, passasse por um grande constrangimento. Ele era presidente da Câmara do Partido Democratas e a maioria do partido queria formalizar o bloco com o candidato Arthur Lira. Eles reuniram mais de 16 assinaturas que eram suficientes para formalizar o bloco com a candidatura do atual presidente Arthur Lira. O prefeito ACM Neto, para evitar essa divisão do partido, eu posso lhe assegurar que há posições contrárias a essa adotada pelo prefeito ACM Neto, mas não há divisão no partido, né? De forma correta, decidiu, diante desse cenário, de liberar a bancada. O prefeito ACM Neto não tinha, por vontade de Rodrigo Maia, condições de impor a formalização de um bloco com o deputado Baleia, que eu reconheço seu valor, presidente do MDB, também parceiro nosso, aliado aqui na Bahia, não tinha condições de impor, tendo em vista que a maioria pretendia ir para Arthur Lira. Então, o prefeito, de forma acertada, republicano como sem imposições, liberou o partido para que cada um pudesse votar conforme as suas convicções. Qual é o principal ganho para o DEM ter liberado aí essa votação em Arthur Lira? Veja, gente, a eleição da Câmara é a eleição própria dos deputados. Vejam vocês, aqui no caso da Bahia, os 5 deputados federais do DEM, por vontade própria, por questão pessoal, por relação, queriam votar em Arthur Lira. E Arthur Lira é um deputado que milita há muito tempo na Câmara, transita bem por todos os partidos, por todas as correntes, tinha o apoio do governo, que acaba influenciando nessas decisões, e reuniu 302 deputados numa vitória inquestionável, que por si só se explica, independente da posição do Democratas. Então, o Democrata sai fortalecido desse processo, porque conseguiu manter a presidência do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que é importantíssimo ter um apoio em Brasília, no meu caso como prefeito, dos nossos outros prefeitos, para abrir as portas em Brasília, alguém de peso. Então, quando foi decidido pelo Supremo a impossibilidade da reeleição, nós acabamos concentrando os nossos esforços na eleição do Senado. É óbvio que, em relação à Câmara, se pudéssemos ter tido uma posição unificada com um único candidato e esse se tornasse vitorioso, seria o melhor dos mundos. Mas não foi possível isso, portanto, adotamos uma posição de neutralidade, liberando a bancada. E o senhor vê alguma possibilidade ainda de reaproximação de ACM Neto e Rodrigo Maia? E complemento, há espaço para Rodrigo Maia, embora ele já tenha dito que vai deixar o DEM, mas haveria espaço para ele ficar? Veja, quem está na vida pública há 20 anos, como é meu caso, já assistiu de tudo um pouco. Sempre quando a gente vence uma eleição, fomos nós que ganhamos. Quando nós perdemos a eleição, a gente procura culpados. Então, o presidente Rodrigo Maia
está procurando culpados, quando, na verdade, foi por uma estratégia adotada por ele, por uma condução feita por ele, que teve esse resultado da eleição da Câmara. Em nenhum momento nós queríamos a saída dele do partido, mas não tenha dúvida que quanto mais essa corda estica, quanto mais ele faz declarações nesse sentido, mais vai se tornando irreversível a sua mudança de posição. Ele tem aí mais de 20 anos de amizade com o prefeito Assemineto, de parceria. Enfrentamos tantos momentos difíceis juntos, inclusive os anos, todos em que fizemos oposição ao PT, e o PT tinha como objetivo acabar o antigo PFL, acabar o Democratas no país. Nós resistimos, passamos agora nessa última eleição a ser o partido que mais cresceu. Então, governamos hoje 4 importantes capitais, tivemos vitórias expressivas em grandes cidades. O partido conseguiu se soerguer de forma fortalecida, graças a esse trabalho liderado pelo prefeito Assemineto, e é verdade, por ter posições estratégicas com o senador Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia. Então, o nosso desejo era manter o partido fortalecido como estava. Agora, eventualmente, se Rodrigo ou um ou outro que possa acompanhá-lo sair, nós não vamos colocar dificuldade nem pedir que isso possa acontecer. Cada um aqui no partido é livre para tomar suas decisões. Uma das críticas que o ex-presidente da Câmara fez foi que o DEM estaria voltando para a extrema-direita. O senhor acha que o partido está caminhando para algum lado? O senhor pode falar sobre essa crítica? De jeito algum, pelo contrário, nós condenamos o tempo todo os extremos. Nós temos independência. Nossa posição em relação ao governo federal, desde o início do governo Bolsonaro, era apoiar o que fosse bom para o país e se posicionar contrário. Como diversas vezes nos posicionamos, por exemplo, na política ambiental e em tantas outras conduções que o presidente Bolsonaro deu, especificamente aí no caso da pandemia. O que ocorre é que tem deputados, que são vinculados a governadores, a prefeitos, que dependem do governo federal para trazer suas soluções. Esses deputados têm suas bases espalhadas nos seus estados, procura, através do seu trabalho, levar benefícios e tem uma relação com o governo. Agora, não há nenhuma aliança automática com o governo federal. Pelo contrário, desde a chegada dos ministros, que foram escolha do presidente, quando o ministro Mandetta saiu, o DEM não reivindicou substituição, o DEM não indicou outro nome, o DEM não mudou a sua posição em relação ao presidente Bolsonaro, porque tinham sido escolha deles. Que o DEM sempre foi e vem sendo independente, e assim irá continuar enquanto o presidente do partido for o nosso ex-prefeito Assemineto. E para 2022 está tudo aberto, tudo pode acontecer, não tem nada definido. Aliás, estão precipitando 2022. A gente aqui na Bahia, nós sempre colocamos as questões administrativas à frente da política. Nós dizemos que a melhor forma de fazer política é fazer gestão. Agora é hora de governar. Então, o presidente tem que governar o país, os governadores, seus estados, os prefeitos, as capitais, os deputados fazerem seus trabalhos. 2022 vai chegar, lá em abril do ano que vem, vai se iniciar um processo de discussão. Não agora, não é a eleição da Câmara que vai antecipar um processo de sucessão. Isso eu lhe garanto, pelo menos no Democratas. Agora, de toda forma, depois que tem definição sobre os comandos da Câmara e do Senado, que os partidos sabem o posicionamento que estão, e já tendo todo um resultado da eleição municipal, que foi a do final do ano, então já se abre todo um ambiente para articulações, para que sejam formadas as alianças com vistas a 2022. É assim todas as vezes que há esse período, na política brasileira. Então, eu até vou voltar a falar com o senhor de toda forma sobre eleições 2022 daqui a pouquinho. Mas ainda em relação a essa questão do DEM e a pergunta que o Rafael tinha feito sobre direita ou sobre que pauta apoiar ou não, o senhor acha que, por exemplo, o DEM agora tem que se meter a entrar numa defesa ou não das pautas comportamentais? De jeito algum. Não é a nossa pauta. Nossa pauta é desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, certo? Reduzir as desigualdades sociais. Nós temos que nos concentrar efetivamente no que vai proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas. Eu digo sempre, gente, que a população quer resultado. Você falou aí, Rosiane, de eleição. Sabe quem está preocupado com eleição? Os políticos
e com todo o papel que tem que ter, esse é o papel da imprensa, a imprensa que começa a especular. O povo na rua quer saber do salário, que perdeu emprego e não está conseguindo pagar suas contas no final do mês, está com medo de pegar o coronavírus, né? Quer saber o que é que nós vamos fazer efetivamente para melhorar a sua vida. Essa é a realidade. Quem é que é mais capaz? Quem é que entrega mais? Quem é que dá mais resultado? Quem é que no exercício do poder é capaz de fazer a sua cidade melhorar, o seu estado melhorar, o seu país melhorar? Então, acho que o eleitor vai lá em 2022 decidir sobre essa ótica. Será uma ótica diferente do que foi a avaliação do eleitor em 2020. Então, eu acho que quem aposta entre extremismos, quem aposta em posições radicais, não vai conseguir ter êxito nos seus projetos políticos. Prefeito, o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que é do DEM, o Partido Democratas. E comigo aqui no estúdio, o jornalista convidado é Rafael Veleda, do site Metrópolis. Prefeito, a gente continua falando de política nacional e sobre o DEM mesmo, essa força do DEM no país e todo o impasse que foi vivido na semana passada por causa do racha ali envolvendo a ACM Neto e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ex-presidente da Câmara disse que a ACM Neto estava jogando o partido no colo do governo Bolsonaro. A ACM Neto disse que não, que isso não significava fazer uma adesão ao governo Bolsonaro, que não estava uma coisa casada com outra. No entanto, o DEM tem ministros, tem o Onyx Lorenzoni, que vai mudar de pasta, já anunciado pelo presidente Bolsonaro. E aí o DEM fica sem a pasta do Ministério das Cidades. No entanto, o nome para lá é justamente de outro grande aliado de ACM Neto, que é João Roma, o deputado federal pelo Republicanos. Não é, no final das contas, uma grande aliança com o governo Bolsonaro, não? O Partido Republicanos deve fatalmente ter negociado com o governo Bolsonaro a indicação de algum nome para ocupar o ministério. É uma escolha partidária e uma escolha do presidente, não tendo nada a ver com a posição dos democratas, não tendo nada a ver com a posição do presidente ACM Neto. Nós não vamos impedir A, B, C ou D de ser ministro ou de ocupar esse ou aquele cargo que seja convidado por questões pessoais. Hoje nós temos, é verdade, uma relação pessoal muito forte com o deputado João Roma, mas é óbvio que a escolha é partidária do partido que ele faz parte, partido do qual ele se elegeu, e também do presidente da República, que é a quem cabe nomear. Então, em relação a isso, ficamos extremamente à vontade, porque é uma decisão do Partido Republicanos, sem qualquer vinculação com democratas, e isso não compromete os democratas em nada. Volto a dizer, além de Onyx, tem a ministra Cristina, ambas escolhas pessoais do presidente, tanto que o presidente muda de pasta conforme a sua conveniência, sem ter qualquer consulta ao partido ou qualquer entendimento com o partido, como ocorreu com a saída do ex-ministro da Saúde, Mandetta. Então, isso em nenhum momento obrigou o partido a votar matérias que eram de interesse do governo. Nós estamos a favor do país. Qualquer projeto que for bom para o país terá o apoio dos democratas. Prefeito, essa liberdade, essa não adesão dá liberdade para o DEM construir o seu projeto. O DEM ele vai esticar o tapete vermelho para o comunicador Luciano Huck, para ele talvez se candidatar pelo partido à presidência? Tapete vermelho não, tapete azul, porque aqui a nossa cor é azul. Brincando, Rafael, para descontrair também um pouco a entrevista, né? Mas não tenha dúvidas. Se o DEM tiver a possibilidade de ter um projeto próprio, consistente para presidente da República, nós iremos seguir esse caminho. Justamente por essa e outras razões que nós não temos adesão automática ao atual governo. Não descartamos apoiá-lo para uma reeleição, como também temos outras alternativas. A do governador de São Paulo, João Dória, a do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes,
pessoas com quem temos afinidades de ideias e de pensamentos em relação ao país e o perfil que a gente espera de um homem público para que possa conduzir os destinos da nossa nação. Mas ainda é muito cedo para falar de nomes, para falar de decisão política. Isso irá ocorrer a partir de abril do ano que vem. E, fatalmente, essas decisões só podem ocorrer em agosto, nas convenções de 2020. Então, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. A gente diz que na vida e na política tem dia de paquerar, dia de namorar e dia de casar. E nem sequer as paqueras ainda começaram. Não tem um crush aí político, não, do DEM, prefeito? Tem vários. Tem vários, né? Como estava dizendo o Rafael, são vários. O senhor não arriscaria dizer? Veja, é cedo para falar de qual será a nossa posição na frente. O que nós queremos agora é o melhor para o país. Nós torcemos para que o governo Bolsonaro dê certo, de verdade. E não deixaremos de dar o apoio necessário para o país dar certo. Nós não fazemos a política do quanto pior, melhor, gente. A oposição por ser oposição. Eu fui deputado de oposição e votava aqui na Assembleia as matérias de interesse do Estado, mesmo sendo iniciativas do governo. A relação que eu tenho com a Câmara Municipal aqui em Salvador é neste tipo de diálogo. Vamos aprovar o que é importante para a cidade, o que vocês considerem que são projetos bons para a cidade. E o que vocês não considerarem, vamos debater. E, ao final, é assim que a democracia vai se consolidando. O senhor falou aí sobre torcer para que o governo Bolsonaro dê certo. Eu pergunto, na eleição de 2018, o DEM terminou apoiando o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno. Isso é possível de se repetir se tiver um cenário similar, por exemplo, em 2022? A depender de quem seja o adversário que esteja no segundo turno, sim. Se for um adversário de um partido, com ideias opostas aos nossos, pensamentos, questões ideológicas que nós entendemos que não é o nome mais preparado para governar o país, temos condições sim de apoiar, caso vá ao segundo turno, o atual presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, quando o senhor falava sobre possíveis nomes para 2022, apesar de considerar que está muito longe para trabalhar em relação a esses cenários, o senhor citou, por exemplo, que tem o nome do governador João Dória, do PSDB, governador de São Paulo. Só que neste momento, João Dória está ali estendendo o tapete para receber Rodrigo Maia e outras pessoas que são do DEM. Isso permite uma continuidade de conversas para eventual apoio e para DEM e PSDB continuarem andando juntos nas próximas eleições, como ocorreu nas eleições presidenciais passadas? Não tenho dúvidas que vai depender do tipo de tratamento que nós tenhamos. É óbvio, se houver uma investida do PSDB em relação aos democratas, isso vai fechar as portas para 2022. Agora, eventualmente, receber um ou outro insatisfeito é algo natural do processo político. Prefeito, o senhor enxerga nesse movimento de João Dória, de aproximação com Rodrigo Maia, algo sinalizando aí uma união deles para a criação, por exemplo, juntos de um outro partido? Eu entendo que o presidente Rodrigo Maia, entendendo que não há mais condições políticas para ficar no Democratas, o PSDB é um caminho natural, como outras opções que tem mais nesse campo de centro-direita, ou até mesmo centro-esquerda. Então, a conversa do governador João Dória com o Rodrigo Maia é no sentido de colocar o PSDB à disposição para recebê-lo. Volto a dizer, se for algo orquestrado em relação aos democratas, é óbvio que quem na política quer apoio, dá apoio. Então você não pode querer retirar aliados, parceiros políticos de um partido e depois querer ter o apoio desse partido. Então, o que vai definir o funcionamento do Democratas, que só ocorrerá em 2022, não adianta querer antecipar esse processo para esse ano, para primeiro semestre ou segundo semestre desse ano. Essa decisão só irá ocorrer no ano que vem, se nós teremos uma candidatura própria
ou se nós iremos apoiar esse ou aquele candidato a presidente da República. Então, isso vai depender do tratamento que nós tenhamos. Então, existem opções, existem alternativas. Caso nós entendemos que o melhor caminho não é a candidatura própria, não reúne as condições para isso, porque ter uma candidatura a presidente não depende da vontade própria do partido, depende de um conjunto de fatores, dentre os quais o principal é a adesão popular, e aí nós vamos avaliar qual é o melhor caminho. E é óbvio que quem nos tratar melhor, quem tiver uma relação maior de parceria, se fortalece desse processo para que a gente possa seguir juntos. Prefeito, ainda na política nacional, o seu antecessor, o ACM Neto, ele deixou a prefeitura como um dos prefeitos mais bem avaliados do país, eu acho que o mais bem avaliado entre as capitais. Qual o papel que o senhor enxerga para ele daqui para frente, politicamente e principalmente em 2022? O senhor consegue vê-lo concorrendo ao Estado, talvez à presidência? Quem anda diariamente nas ruas como eu, quem conversa com as pessoas, seja líderes políticos, líderes empresariais, líderes de segmentos sociais, hoje é uma candidatura natural ao governo do Estado. Prefeito que 8 vezes consecutivas é o melhor prefeito do Brasil. Um prefeito que consegue reeleger o seu sucessor com a maior votação do Brasil no primeiro turno. Prefeito que se consolidou como líder nacional e se está participando desse debate todo é graças à projeção nacional que ele tem. Inclusive sendo lembrado para ser ou candidato a presidente ou até mesmo candidato a vice desse ou daquele candidato. Então hoje aqui é algo natural a candidatura do ex-prefeito ACM Neto ao governador da Bahia em 2022. E ser vice numa chapa presidencial, o senhor preferiria ou prefere que ele vá para o Estado mesmo aí? Não só eu, e aqui eu falo em nome da cidade, falo em nome dos integrantes do nosso grupo, todos nós desejamos, como eu disse, algo natural, a candidatura dele a governador. Eu posso aqui dizer a vocês que não está nos projetos, nos planos do prefeito ACM Neto ser vice de quem quer que seja. Primeiro, precisa consolidar um projeto estadual para depois pensar num projeto nacional. Mas participar efetivamente da articulação para essas candidaturas presidenciais, dá para ter alguma dúvida da participação dele? Não, né? Com certeza irá fazer, até porque aqui na Bahia, diferente de outros estados, a eleição nacional, ela influencia na eleição estadual. São eleições juntas, nós precisamos lembrar disso. São eleição para governador e presidente. São eleições em conjunto. Então, aqui na Bahia acaba tendo um peso importante. Ele irá participar, como participou da vez passada, em toda aquela articulação que acabou construindo uma grande aliança em torno do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Com certeza irá fazer isso, até porque estará na condição de presidente democratas, como eu disse, um dos partidos que mais cresceu no Brasil, um dos partidos que tem mais de 1.200 prefeitos, partido que está estruturado em todo o país e, portanto, que será um partido decisivo na escolha do próximo presidente. Prefeito, o senhor já comemorou a eleição do Rodrigo Pacheco, senador do seu partido, para a presidência do Senado, do Congresso. Queria falar um pouco dessa pauta do Congresso. O que o senhor espera que o Congresso aprove imediatamente? Já jogo a ideia do auxílio emergencial para o senhor. Ele tem que voltar? Com que critérios? Com que valores? Com certeza, o auxílio emergencial garantiu, primeiro, o pão de cada dia para milhares de brasileiros. Segundo, ele segurou a economia aquecida e permitiu que não houvesse uma queda drástica de arrecadação das prefeituras e dos governos. Defendo que ele possa retornar, se não no mesmo valor do passado, mas um valor mais próximo dessa realidade. Efetivamente, as pessoas estão precisando nas ruas, quem anda nas ruas diariamente como eu, tem essa constatação. Acho que tem uma pauta importantíssima, inclusive quando recebi aqui a visita do senador Rodrigo Pacheco, conversei com ele sobre a questão do transporte público. Estou indo a Brasília para uma audiência com ele para tratar desse tema. No final do ano passado, o Congresso aprovou um projeto que
levava um apoio de 4 bilhões aos municípios acima de 200 mil habitantes, que todos estão sofrendo com o transporte público. E acabou esse projeto em virtude das alterações que ocorreram na Câmara e no Senado. O presidente vetou. Então, identificar se a melhor forma é derrubar esse veto ou o governo reeditar uma outra medida provisória. Precisamos urgentemente garantir esse apoio para o custeio das UTIs Covid. Então, o governo federal suspendeu esse apoio de 2/3 do leito de UTI Covid, que tem uma diária de R$ 2.400, que municípios e estados sozinhos não comportam. Todos os municípios hoje estão sofrendo muito com o elevado custeio da saúde. Então, é importante vir apoio do governo federal para o custeio dessa saúde. Então, temos pautas aí importantíssimas para serem tratadas e conduzidas pelo Congresso Federal para ajudar a aliviar aí os cofres municipais que não comportam. A gente está aqui, nós somos a ponta mais frágil. E é aqui na ponta onde nós temos as maiores obrigações, maiores responsabilidades. E nós não dispomos de recursos, ainda mais por conta da queda de arrecadação da pandemia. Outro tema que eu acabei esquecendo, as transferências voluntárias. O governo federal vinha compensando a queda do FPM durante o ano de 2020. Parou agora em 2021. É fundamental retornar essa compensação, que é isso que permite os municípios terem condições aqui na ponta de enfrentar a pandemia, de fazer um processo de vacinação, de dar o apoio social. Então, a gente vai defender essas pautas, inclusive já estamos nos organizando aqui, os prefeitos do Nordeste, os prefeitos das capitais, para travar esse diálogo com o governo federal. Agora, prefeito, insistindo na pergunta dele aí para ver se dá para responder ela curtinha, mas o senhor diz a volta do auxílio emergencial em quais termos, assim, qual o valor e com mudanças ou não em relação às pessoas que devem ser beneficiadas? Não, mantendo as pessoas, acho que o critério das pessoas está adequado, mas ele tinha um valor de R$ 600 e R$ 1.200, podendo chegar, em algum caso, a R$ 1.800. Quem é gestor público sabe de todas as limitações orçamentárias, apesar do governo federal poder, com as devidas autorizações legislativas, extrapolar os seus tetos, coisas que municípios e estados não têm condições de fazer, mas, não sendo possível chegar a esse valor de origem, pelo menos se aproximar o máximo possível para que a gente possa garantir, como eu disse, o sustento de milhares de brasileiros. R$ 200, como se fala, por exemplo, seriam suficientes? Não. Por exemplo, aqui em Salvador, com a realidade, eu sou a 26ª capital PIB per capita. Tudo que você faz per capita aqui em Salvador, diante da população, é muito baixo. Por exemplo, a 16ª em arrecadação per capita. Eu consigo manter para um universo de quase 20 mil pessoas um benefício de R$ 270, venho mantendo, para vocês terem ideia, que já está prorrogado até o mês de março. Em nenhum momento eu suspendi. Então, já estamos aí 1 ano pagando esse benefício. Então, é óbvio que a realidade do governo federal, eu sei que tem um contingente maior para atender, mas a realidade financeira é muito diferente da nossa. Bruno Reis, prefeito de Salvador, muito obrigada por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. Rafael Veleda, jornalista do site Metrópolis, muito obrigada também pela sua participação. E eu agradeço, claro, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.